Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 41 dias do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é dia 31 de maio de 2019, hoje é sexta-feira. Hoje nós estamos finalizando as 12 portas e hoje a porta de hoje é a porta de Efraim, porta do seu destino. Foi o que eu coloquei o nome para nós, porta do seu destino. O texto vai estar em Neemias, capítulo 8, do versículo 8 ao 18. Esse texto, irmã, foi escrito logo depois que ele reconstrói as portas, restaura as portas, reconstrói os muros. A gente vai ainda falar sobre isso, né? Sobre a reconstrução dos muros, nós estamos apenas terminando as portas. E quando ele terminou tudo, toda a obra que ele foi ali proposto a fazer, ele convocou o povo e ele foi ler o livro, né? Foi ler o livro da lei. Na época ali, eles perceberam que estava na época de celebrar a festa dos tabernáculos, aquela festa que eu disse para vocês das cabanas, né? Que o povo habita em cabanas para lembrar o tempo que eles passaram no deserto. Então vamos ler esse texto para a gente entrar no devocional de hoje. Versículo 8 do capítulo 8 de Neemias. Leram no livro da lei claramente, dando explicações, de maneira que entendesse os que liam. Neemias era o governador e Esdra o sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo aquelas palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carne gordas, tomai bebida doce, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristado. Então todo o povo se foi a comer, a beber, enviar porções uns aos outros, regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se Esdras, o escriba, os cabeças da família, de todo o povo, dos sacerdotes, dos levitas, e isto para atentarem a ouvir a palavra da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabana durante a festa do tabernáculo, que é no 7º mês. Que publicassem e fizessem passar pregão por toda a cidade de Jerusalém, dizendo: Saia ao monte, trazei ramos de oliveiras, ramo de sabugeiro, ramo de murta, ramo de palmeira, ramo de árvores frondosa, para fazerem cabana, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, fizeram para si as cabanas, cada um no seu terraço, no seu pátio, no átrio da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na porta de Efraim. Esse aqui é o versículo que está falando da porta de Efraim, tá, irmãs? É o versículo 16 do capítulo 8. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabana e nela habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel. Desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia houve muita alegria. Dia após dia, leu Esdra no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último dia. Eles celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Então, irmãs, o que está dizendo aqui nesse texto é o seguinte: Neemias termina de restaurar as portas, termina de restaurar os muros, termina ali de fazer a obra que ele foi. Lembra no comecinho, o povo estava com as portas queimadas, os muros destruídos, vivendo em miséria. Nós vamos falar mais algumas coisas que Neemias fez, mas daqui para frente, hoje nós vamos terminar a porta. E essa é a última porta, a porta de Efraim. Né? Nós vamos falar quem foi Efraim, por que está citado isso, por que tem o nome dessa porta. Mas eu dei o nome dessa porta de a porta do destino, a porta do seu destino. Porque Efraim fala disso. Efraim é o filho mais novo de José e fala de um destino, fala de uma pessoa. Eu acho que essa é a única porta que tem o nome de uma pessoa, né? Que tem o nome de uma tribo de Israel, a porta de Efraim. E hoje o Senhor quer restaurar a porta
da Rose, do destino da Rose. Aí você cita o seu nome, né? A porta, aí você fala o seu nome. Aqui está dizendo que o povo, né, eles tinham deixado as leis de Deus, deixado as coisas de Deus, e ali eles já não liam mais a palavra, né? Estavam em miséria, estavam em destruição, todo mundo perdido, todo mundo desmotivado, ninguém estava exercitando mais o seu chamado, ninguém estava exercitando mais o que foi chamado, os levitas não estavam exercitando, o sacerdote não estava. Então, Neemias, quando vem, ele coloca tudo isso em ordem. Nós vamos ver isso depois. Nós vamos mesmo, tá, irmã? Eu tô falando, mas não vou esquecer, não, prometo. Até porque essa é a sequência que eu preciso falar nos devocionais. E então ninguém estava cumprindo o seu chamado, porque estava tudo em desordem. Quando está tudo em desordem, nós não cumprimos o chamado do Senhor, nós não cumprimos o nosso destino. E quando começa a ler ali depois de uma grande obra que o Senhor fez, né, restaurou aquele povo, eles estavam sem esperança, enviou ali Neemias, depois de uma grande obra, e que Neemias e Esdras, o sacerdote, e os levitas resolvem, vamos ler para o povo, olha, encontramos o livro da lei, vamos ler. E quando eles começam a ler, é o que está acontecendo com a gente, né? A gente vem lendo, vem aprendendo, é muita exortação. Eu sei que ontem foi um dia pesado. Você se arrepende de ter falado, irmã? De jeito nenhum. Eu falo aquilo que, né, que eu vejo que tem que ser falado, aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Mas assim, o alvo das palavras, irmãs, o alvo das palavras não é trazer peso na consciência de ninguém, não é trazer tristeza, não é trazer desânimo, não é olhar para a sua vida e pensar, eu tô toda lascada mesmo, só fiz coisa errada, não consigo romper, não sei o que é isso que esse povo está falando, mas olha o que aconteceu aqui nesse texto, aconteceu isso. O povo, depois de uma grande restauração, depois de tudo que Deus estava fazendo, quando eles liam, está aqui no versículo 10, e o povo chorava muito enquanto estava lendo. Mas Neemias, os levitas e Esdra entendia e discernia, falando, não é tempo de chorar, vocês estão malucos? Chorar era quando nós estávamos na miséria. Eu estou trazendo a palavra para vocês entenderem que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus está conosco, que o nosso Deus está trazendo uma restauração. Então ele diz para o povo no versículo 9, vou ler de novo, os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não chores, não pranteia, porque todo o povo chorava ouvindo a lei de Deus, mas não estava chorando de quebrantamento. Eles estavam chorando, sei lá, de tristeza, de talvez achar que não vai conseguir servir ao Senhor como devia. E aí o sacerdote, os levitas e Neemias dá uma ordem para o povo, no versículo 11, calai-vos, porque esse dia é santo, não fique triste. Hoje é dia de celebrar. E ele falou, vamos celebrar, vamos fazer um churrasco de carne doce. Lê aqui, irmãs, não sou eu que estou falando, não. Versículo 10. Vamos fazer um churrasco de carne gorda. Né? A palavra churrasco não está aqui, mas vocês vão comer carne gorda. Provavelmente deve ser assado, né? Porque é bem mais prático. Vamos beber bebida doce, né? Vamos enviar presente, porções para aqueles que não têm, porque esse dia é consagrado ao Senhor. E o que está acontecendo, irmãs, é que o inimigo ele tem assolado tanto e a mente das pessoas estão tão confusa que elas não discernem o tempo. O tempo que era para chorar, não choravam. O tempo que era para se alegrar, não se alegravam. Eles estavam em miséria, eles estavam com as portas destruídas, não tinha ninguém para apoiar eles, né? Provavelmente não, eles estavam passando dificuldades. Depois a gente vai ver lá, muitos tiveram que vender seus filhos como escravos, famílias destruídas. Aí eles não choravam, aí eles não clamavam, né? Agora que está tudo restaurado, a mesma coisa com esse devocional. 41 dias. 41 dias de palavra poderosa de Deus, tá? Porque tem impactado a minha vida.
É um presente de Deus, igual hoje. Eu não imaginava que essa porta seria chamada a porta do seu destino. Isso é o que o Senhor trouxe no meu coração para falar para as meninas. Falam para elas que é a porta do destino. E aí, um devocional às vezes que chama a nossa atenção, né, que às vezes vai trazer uma tristeza no nosso coração, sim, mas que essa tristeza venha produzir arrependimento, aí a gente esmurece, né? A gente fica o dodóizinho. Mas a gente não viu 40 dias de palavra de ânimo, 40 dias de palavra de vitória. Então é hora da gente se posicionar. É hora da gente pegar o nosso destino. O Senhor quer que você entenda qual é o seu destino. Deus te chamou para um destino. Deus quer escrever a sua história e Ele precisa da sua participação. E eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, fala assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, a vida com Deus, talvez quando vocês ouvem esses devocionais, ou outra palavra, né, na sua igreja, ou no YouTube, sei lá, não é só eu que falo palavras pesadas às vezes, né? Ou quando Deus te chama a atenção, talvez vocês não entendem que a vida com o Senhor é uma vida leve. Não é esse peso todo que vocês acham. Ai, meu Deus, como que eu vou servir a Deus desse jeito? Né? Eu sou uma pecadora mesmo, uma imunda que não serve para nada, e aí começa a se denegrir. Jesus está falando aqui: tomai o meu jugo, que é suave e leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Por que a gente acha que servir a Deus é pesado? Eu não vou conseguir chegar nesse nível. Porque a gente deixou virar baderna. E é engraçado uma coisa, irmãs. Quando Deus chama a atenção da gente, quando uma palavra é dura, a gente quer parar no meio do caminho. Mas quando o inimigo tá lá te massacrando, te humilhando, né? Te botando a sua cara, esfregando a sua cara no chão, você não quer levantar e parar com aquilo. Não, né? Não se indigna. Por que a gente não se indigna contra as coisas do inimigo que está fazendo na nossa vida? Por que a gente não toma uma indignação santa e fala, eu vou dar um basta nisso? Satanás não vai fazer mais hora com a minha cara. Mas quando é uma palavra de Deus, não vou servir nada não, porque é muito difícil servir a Deus, é muito cheio de coisinha. E não é. Se nós aprendêssemos dele, se nós ouvíssemos a palavra dele, se nós obedecêssemos todos os dias, as portas não teriam virado aquele montouro, não teria virado aquela baderna, e hoje nós não estaríamos, toda vez que a gente ouvisse algo que está nos chamando aí mais profundo, a aprender mais, a gente não ia sentir isso que a gente sente, porque o inimigo tem nos distraído. Então hoje, na porta 12, na porta de Efraim, na porta do seu destino, é dia de quê? De celebrar. Celebrar. Aqui está falando em Neemias, não é invenção minha. Ele está falando aqui, calai-vos, para de chorar agora, porque é dia de consagrar o Senhor. É dia de você se alegrar e entender que Ele está trazendo uma grande restauração para a sua vida. E eu nem entrei no devocional ainda, você quer saber, irmãs? É só a introdução. Agora nós vamos para o devocional. Vamos falar quem era Efraim, né? Efraim era o filho mais novo de José. Está em Gênesis capítulo 48. Vamos lá? Capítulo 48, no versículo 11. Bom, a história de José todo mundo já conhece, né? Ele era filho de Jacó, irmão dos seus... Tinha muitos irmãos ali, né? 10 irmãos que ele tinha. E esses irmãos tinham ciúme dele porque ele era um filho achegado ao pai. Ele era um filho que ele ou era obediente ao pai. O pai fez uma túnica para ele diferente de todos. E esses irmãos já estavam assim, pé da vida com eles e falou assim: ó, vamos armar contra esse cara. E colocaram ele numa cova.
pensaram em matar ele, mas resolveram vender ele. Estava passando na hora uma caravana, resolveu vender ele e ele foi para o Egito, foi vendido, foi lá, virou escravo no Egito. Depois ele foi trabalhar, né, na casa de Potifar, o líder lá do Egito, trabalhou lá. A mulher de Potifar cobiçou ele fugiu, ele não cedeu às tentações e ele foi preso injustamente, porque ela disse que ele queria abusar dela. Estou só contando resumidamente para quem não conhece a história. E aí ele fica preso lá, sei lá quantos anos preso, e, e acaba que chega o momento de Deus tirar ele daquela prisão, né? Ele tem interpretações de sonho, ele é um homem que tem discernimento, que conhece a palavra, e eu amo a história de José. Dois homens que eu amo a história, José e Daniel, porque nós temos muita tendência de amar histórias daqueles que eram pecadores, né? Lógico que tá todo mundo ali, todo erro é para nos ensinar. Mas por que a gente não ama as histórias dos que não erram tanto, né? Porque existe quem não erra tanto, não que seja mais santo que o outro, irmãs, mas eu amo a história de José. Você não vê um vacilo na vida de José. Você não vê um vacilo na vida de Daniel. Você vê que eles eram homens que abriam mão de si mesmo e que estava agarrado no destino que Deus tinha para eles. Então eu amo a história desses dois. Claro que eu amo as histórias dos outros também, mas eu gosto dessa história porque isso nos motiva. Porque senão a gente fica, quando a gente às vezes na nossa religiosidade, ai, porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, era pecador, assim como eu. Aí isso conforta o nosso pecadinho, sabe? Não ajuda não a gente não melhorar. Então por que a gente não olha para José e fala, não, dá para escapar de uma tentação, né? Dá para vencer dentro da prisão, dá para perdoar os irmãos que, que quiseram me matar, que quiseram me destruir, mas aí a gente gosta de olhar para os pecados. Ai, aquele pecou e o Senhor perdoou, e aí a gente alisa o nosso pecadinho assim despistadamente e a gente não puxa a gente para ser melhor, né? Mas aí ele interpreta o sonho de Faraó. Faraó coloca ele como cabeça ali da nação, porque além de interpretar o sonho, ele tinha uma habilidade financeira maravilhosa, né? Ele tinha discernimento de como liderar as finanças e ali ele faz o Egito prosperar grandemente, ainda faz o Egito ter suprimento que levou para as nações. Então vamos ler agora o que acontece. Depois que José passa por isso, ele tem dois filhos, né? O nome dos filhos dele é o mais velho, Manassés. Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa do meu pai. E Efraim, que é o mais novo, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E também Efraim significa porção dobrada. No nosso destino, irmãs, na nossa vida, nós precisamos ter esses dois filhos, tá? Esquecer do que passou e aprender com, aprender na terra da nossa aflição. Então, esses dois filhos é o que nós precisamos parir no nosso destino. Como é o seu destino, irmãs? Né? Então vamos ler aqui para a gente entender um pouquinho. Gênesis capítulo 48, versículo de 11 a 22. Jacó, já velho, ele vai abençoar os filhos de José. Então disse Israel a José: Eu não cuidava ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Né? Jacó achava que nunca mais ia ver ele, porque os irmãos dele tinham vendido ele e falado para o pai que ele tinha morrido. E agora Jacó está dizendo para ele: Eu pensava que eu nem ia te ver mais, e hoje eu tenho a alegria de ver os teus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos, meninos, inclinou-se em terra diante a sua face. Depois tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel, que é o Jacó, né, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, trocou as mãos, que era o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Não o bastante ser Manassés o primogênito, porque a bênção tinha que ser liberada primeiro para o primogênito, e a mão direita que era colocada na cabeça do primogênito. Só que ele trocou as mãos.
E abençoou José, aí Jacó abençoa a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoa esses rapazes. Sejam nele chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresceram em multidão no meio da terra. E cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita na cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E ele tomou a mão do pai para mudar, né? Porque o pai já estava velhinho, não enxergava direito. E ele mudar da cabeça de Efraim para Manassés. E disse José a seu pai: não é assim, pai. O primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei o que estou fazendo, meu filho. Eu sei. Ele também será um povo. Ele também será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. A bênção era essa, né? Efraim, você é pequeno, mas você vai ser grande, maior do que o primogênito. E a sua descendência será uma multidão nas nações. Assim ele abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante de Manassés. Depois disso, depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Eu dou-te mais que os teus irmãos. Eu te dou um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Agora eu vou ler 49, o versículo 22 em diante, que é a bênção que Deus deu para José. Nesse mesmo dia, Deus abençoou todos os filhos, o Jacó abençoou todos os filhos dele, antes de morrer, dá uma benção. E aquelas bênçãos, irmãs, quando era declarada a palavra, elas se cumpriam mesmo. A pessoa virava aquele destino, né? Ela cumpria aquele destino que era liberado pelo pai. Então a bênção era extremamente importante. E aqui está falando assim, no capítulo 49, versículo 22. José, você vai ser um ramo frutífero, um ramo junto à fonte. Os seus galhos vão se estender sobre os muros. Os flecheiros, eles vão te dar amargura, eles vão atirarem contra você e te aborrecer. Mas o seu arco, porém, vai ficar firme, e o seu braço são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajuntará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Com bênçãos do alto do céu, com bênçãos da profundeza, com bênçãos do seio e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais. Até o cimo dos montes eterno estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Então, irmãs, o destino que Deus quer falar hoje para nós é, Ele quer escrever uma história para você. Talvez você já está mais avançado em idade, né? Falar, já estraguei tudo, não vai ter chance. Tem chance. Enquanto houver fôlego de vida, há chance. Basta você querer. Basta você dizer, eu quero mudar a minha história. Nós temos que entender que a nossa história, ela vai perpetuando, né? Aqui está dizendo Jacó, que foi filho de Isaac, que era neto de Abraão. Aí vem José. Aí vem os descendentes de José, Efraim, Manassés. Você tem que entender que a sua história não termina em você. Esse é o problema também de muitos de nós. Ah, eu nasço, cresço, faço o que eu quero, morro e acabou. Não, você tem que tentar ver o que Deus quer com seus pais, o que você pode mudar. Você tem que tentar ver o que Deus quer com seus filhos, o que você pode lançar esses filhos. E ainda há esperança. Nós terminamos a gincana das mulheres na minha igreja, nós falamos sobre Ruth e Noemi. Gente, vocês querem uma história mais tremenda do que a história de Ruth e Noemi, né? Ou não necessariamente nessa mesma ordem, Noemi e Ruth. Leia esse livro de Ruth. Noemi já estava velha, já tinha perdido o marido, já tinha perdido os 2 filhos, voltou para a terra dela, mas voltou assim, eu nem sei o que vai ser de nós, não. Mas Deus transformou a vida daquela mulher, né? Deus mudou a história dela, Deus prosperou, Deus deu ela um neto poderoso que até hoje o nome dele está na história. Um neto ali que foi bisavô de Davi. Então, assim, Deus mudou a história de Ruth. Ruth era uma viúva, né, de outro país, estrangeira,
perdeu seu marido, perdeu o sogro, foi para uma terra distante. Deus muda histórias, irmãs. Mas nós precisamos todos os dias trabalhar em cima disso. O mérito é nosso? Não, é do Espírito Santo, é de Deus que pagou um preço. Mas tem a sua vontade que você precisa fazer. Nós precisamos pegar as rédeas da nossa vida. Sonhe, sonhe. Qual é o seu sonho? Como você quer que a sua vida seja? Pergunte para Deus como que Deus quer que a sua vida seja. Deixa o Senhor te guiar. Aqui está falando das bênçãos, né? Eu falei de Efraim, as bênçãos de Efraim, as bênçãos de José. Jacó declarou para José: você vai ser um ramo frutífero, junto à fonte, da tudo que nós já falamos, irmãs. Tá falando aqui, olha, os flecheiros vão perturbar você, vai te amargar, vai te atirar, mas o seu arco permanece forte, né? A mão do Todo-Poderoso vai estar com você. Então, assim, desenvolva um relacionamento com Deus, escreva a sua história, a porta do seu destino. Não entrega os pontos, não. Não é hora de chorar, é hora de se alegrar, é hora de dizer, Senhor, eu me alegro, porque a Bíblia diz, nesse versículo que eu li de Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Por que nós não estamos tendo força? Porque nós estamos dando tristeza para o Senhor. Nós não temos nos alegrado no que Ele faz. Nós não temos nos alegrado no que Ele fala. Com isso, nós não temos força. Porque se a alegria dele é a nossa força, você tem que alegrar Ele, você tem que se alegrar nele. Você tem que se alegrar na palavra que ele está falando. Você tem que se alegrar até mesmo numa correção que ele traz para você. Porque se ele está te corrigindo é porque ele te ama. Ele não está trazendo condenação. Ele não está trazendo peso. Ele está trazendo, filha, acorda. Vamos junto, filha. Levanta. Né? Foge como José fugiu daquela mulher maligna que queria destruir ele. Aguenta firme na prisão. Gente, José, ele viveu 30 anos, né? Não, ele viveu muito mais, tá, irmãs? Eu tô falando asneira. Até os 30 anos dele, que foi quando ele tomou posição ali do que Deus tinha para ele, que Deus tinha dado um sonho para ele, que ele seria grande entre os irmãos dele, ele viveu 30 anos. 30 anos de dificuldade, porque ele era perseguido pelos irmãos desde criança. Né? Devia sofrer muito bullying, devia brincadeiras maldosas, porque homem, menino, você sabe como é que são, né, gente? Menino brinca é grosseria, é bater um no outro, é piadinha, isso nessa época, né? Então não é diferente. Ele tinha 10 irmãos na frente dele, você imagina como é que ele era. E, e aí depois ele passa, né? Vai lá para a prisão, passa aquelas dificuldades injustamente. Mas o tempo da bênção, irmão, é muito maior do que o tempo do sofrimento. Ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a fé, ele não perdeu a fidelidade. E ele fala, a Bíblia diz que ele morreu nos últimos capítulos aqui de versículo 22 do capítulo 50 de Gênesis, fala que ele morreu com 110 anos. Morreu em ditosa velhice. Ele viu se cumprir as promessas do Senhor, ele viu os filhos dele já encaminhados, né? Ele revê o pai, ele reencontra o pai, reencontra os irmãos, ele perdoa os irmãos. E aí ele viveu 80 anos de vitória. Mas a gente resume a nossa vida a um momento difícil, a um momento de prova. A gente abaixa a guarda. Ah, nasci para sofrer mesmo. Ah, não vou ser feliz nunca. Ah, nasci para morrer de trabalhar porque eu não tenho uma vida financeira bacana. Então, irmãs, o Senhor quer te chamar hoje a uma responsabilidade, a despertar. Escreva a sua história, ame a sua vida. Tem muita gente que não se ama, não ama a sua vida, não ama Deus, vai vivendo relaxadamente, arrastando todo dia. Ame a sua vida. Entenda que se você está vivo e tem um fôlego de vida é porque algo, o Todo-Poderoso lá no céu assim permite, tem algo para você. Ele tem algo para você. Eu não sou de contar da minha vida, eu não sou de contar testemunhos da minha vida, eu tento evitar ao máximo, tenho aprendido isso cada dia mais. Filha, fica no secreto, fica no esconderijo do Altíssimo, não falo das minhas bênçãos, não falo das minhas lutas, sabe? Algumas vezes conto alguma coisinha para ilustrar, mas eu queria falar algo hoje para vocês. Eu sei que às vezes, quando vocês ouvem esse devocional, talvez vocês pensem, gente, para essa mulher, será que ela
tudo para ela é fácil, né? Tudo para ela é tranquilo. Não, não é, irmãs, nunca foi, tá? Então eu quero falar um pouquinho da minha vida para vocês. Eu sou a mais velha de 6 irmãos, tá? Fui filha de mãe solteira, minha mãe me teve com 19 anos. Sofreu muito, né? Então eu não conheci meu pai. Aos 6 anos minha mãe foi morar com meu padrasto e ele virou meu pai, né? Ele é um pai, foi um pai bacana pra gente. Passei muita pobreza na minha vida, muita pobreza. Meu primeiro dia de escola, irmãs, com 7 anos, eu fui para a escola com uma sacolinha de supermercado, um caderno, uma borracha e um lápis. Com 12 anos, eu estou resumindo, irmãs, estou resumindo. Com 12 anos, eu levantei e fui trabalhar de empregada doméstica, porque ou eu trabalhava ou a gente não tinha nada. Né? Eu vivi naquela crise ali de 1980, 87, eu estava com 10 anos, foi uns anos muito difíceis, você pode procurar na internet, que você vai saber que existia uma crise no Brasil naquela época. E eu acho que foi a pior, porque hoje em dia eu não vejo as pessoas passarem tanto quanto foi naquela época. Então a gente não tinha o que comer direito. A gente comia sopa de macarrão branco sem coloral, pra você ter uma noção das coisas. Mas eu fui conhecendo o Senhor desde pequena e fui colocando fé, fui colocando fé. Eu sei que ser otimista demais gera revolta nas pessoas. Mas que mulher otimista? Tudo tá bom, tudo tem que ser. É assim tem que ser, irmãs. Você não tem que ser igual a mim, mas você tem que desenvolver a sua melhor versão de você mesma, né? Então, assim, comecei a trabalhar com 12 anos. Minha mãe, no auge dos seus 30 anos, quando eu tinha 10 anos, ela tinha 30 anos, ela tinha 5 filhos. Ela tinha depressão, ela tinha estresse, ela tinha síndrome do pânico. Eu tive que ser a mãe dela. Eu tive que ser a mãe dela, eu tinha que levar ela no médico, ela não sabia ler, eu tinha que levar ela no médico, eu tinha que ouvir o que o médico estava falando, eu tinha que levantar de madrugada e caçar onde eram os médicos. Meu pai só me entregava o papelzinho e falava: filha, é esse hospital que tem que levar ela hoje. Isso tive que aprender a andar no centro de Belo Horizonte com 8, 9 anos. Então minha vida não foi fácil. Trabalhei de empregada doméstica minha vida inteira no Brasil. Não tenho profissão, não tenho faculdade. Sou frustrada por isso de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu tenho vivido hoje foi forjado lá atrás. Sempre amei a minha vida, sempre olhei o ponto bom. Isso aqui vai melhorar. Isso um dia vai melhorar. As minhas orações quando crianças, irmãs, era: Senhor, um dia o Senhor não deixa faltar para mim pão, carne, leite. Essa era a minha oração. Não tinha frustração, não tinha, sabe, tinha choro, tinha, porque uma menina de 12 anos trabalhar de empregada não é fácil. Então eu estou dizendo isso para vocês entender o seguinte: eu não estou aqui cobrando dos outros, eu não estou aqui querendo trazer acusação para a vida do outro. Ah, ela não sabe de nada. Ela mora nos Estados Unidos, tem uma vidinha bonitinha, gosta de moda e posta foto de comidinha bonitinha. Então ela deve ser bem de vida e tá aí, né? Não, eu estou dizendo que foi forjado lá atrás. Agora, cheguei num ponto máximo? Não. Estamos forjando para os próximos anos, né? Estamos lançando semente para os próximos anos da minha vida. Mas uma coisa eu entendi na minha caminhada, que você não pode perder, e eu quero falar para você: fé, amor a Deus, obediência. Seja sua amiga, pegue na sua mão e fala: eu sou sua amiga. Não fique esperando Deus levantar uma pessoa que vai te amar, que vai te guiar, que vai te falar tudo que você precisa fazer. O próprio Deus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Seja sua amiga. Esse é o maior aprendizado que eu tive na minha vida. Seja sua amiga, seja sua parceira, junto com Deus. Essa canção que eu vou deixar hoje, alguém me mandou, uma pessoa me mandou acho que 2 semanas atrás. Falou: olha, você precisa ouvir essa canção. E ela é fantástica, né? Acho que é Improvável que chama, Davi Passamani. E eu quero que vocês ouçam essa canção.
Essa canção fala disso, de chamado. Quanto mais eu sofria, mais eu entendi. O seu chamado é grande na minha vida, hein, Senhor? Porque a perseguição é forte, mas o chamado um dia vai se cumprir. Agora, o chamado é pregar? Não! O chamado é ser feliz. O chamado é ter paz de manhã cedo. O chamado é ter uma família. É Deus ir fazendo coisas que você nunca imaginou que você ia viver. Nunca! E aí você pensa, ah, irmã, depois que você passou tudo isso, aí eu casei, né? Casei com 19 anos, aí você casou, foi para os Estados Unidos, né? E tudo melhorou, não foi isso, irmã? Não, não foi isso, não. Aí eu vivi 6 anos no Brasil esperando o tempo certo de vir para cá. Aí eu vivi 6 anos no barracão de 3 cômodos de telha de amianto com chão amarelo emprestado e eu amava aquele lugar. Aquele lugar era um paláciozinho para mim. Cuidei dele com todo o amor e carinho. Tanto é que um dia eu ouvi essa casa era emprestada da minha cunhada, eu ouvi de uma das filhas dela falando, Rose, eu não sei o que você fez com essa casinha, moraram 2 pessoas antes de você aqui, mas é o jeitinho que você cuida o que ficou mais legal. Então, assim, não foi fácil a minha vida, irmãs, e não é. E eu não tenho frustração, eu não tenho amargura, eu não tenho tristeza. Bola pra frente, bola pra frente. O Senhor vai fazer mais. Jamais imaginei ir para outro país. Eu não tinha condição, às vezes, de ir no centro de Belo Horizonte. Eu não tinha roupa, irmãs. Até os meus 12 anos, eu não tinha roupa direito. Tudo roupa era ganhada. Eu lembro que a minha mãe uma vez comprou pra gente, a primeira roupa nova que eu vi na minha vida. Acho que a gente tinha uns 8, 9 anos que foi convidado para uma festinha. Eu não sei nem como a minha mãe comprou aquela roupa, tadinha. Eu não sei nem se ela conseguiu pagar. Era uma roupa de malha, né, de algodão. Um shortinho com uma blusinha. Então, assim, eu tô falando isso pra vocês para tirar essa concepção, né? Porque as pessoas às vezes não me conhecem e eu não me abro muito, e às vezes até que estão perto nunca vieram na minha casa, ou eu nunca. Enfim, não chegou a hora de vir, nunca. Mas aprenda que tudo faz parte do processo. Tudo faz parte do processo. Às vezes eu olho para trás, eu tenho uma mania de brincar, e eu quero que vocês façam essa brincadeira hoje. Quando você estiver no seu momento de oração, quando você estiver ouvindo essa canção, você vai fazer de conta que você voltou o tempo. Isso aqui não é regressão, não, tá, irmãs? Aprenda a não ter medo das coisas. Porque o povo não faz nada, mas também tem medo de fazer coisas que vai levar eles além. Isso aqui não é regressão, tá? Isso aqui é apenas uma imaginação que você vai usar. Você vai estar no seu momento com Deus e você fala, Senhor, eis aqui o meu destino. E você agora, na idade que você está agora, você vai fazer de conta que você voltou ao passado, né? Você voltou ao passado e você é adulta e você vai encontrar você criança. O que você tem para falar para essa criança? Pega na mão dela, fala assim aqui, talvez você ficou presa aí na dor, ficou presa nesse sofrimento, mas hoje eu sou sua amiga. Vamos junto. Você vai vencer, né? Talvez você quando criança não teve quem te ensinasse algumas coisas. Eu não tive muito quem me ensinasse, irmãs. Minha mãe não tinha condição. Minha mãe, o que ela me ensinou foi fé, firmeza, honestidade. Mas assim, sentar, abraçar, beijar. Minha mãe não era disso. Hoje ela tá sendo porque Deus curou ela. Porque ela também não tinha. Mas eu também não culpo ela, igual eu tô falando, eu não tenho mágoa de nada. Isso tudo eu fui bora pra frente. Meu pai me ama, Jesus me ama, Jesus vai transformar as coisas. Então talvez você não teve alguém que te ensinasse. Então você vai pegar na mão dessa menina hoje e vai falar: vamos juntas. Porque o que acontece, irmãs, que às vezes, ao invés da gente pegar na mão da gente todos os dias e dizer vamos juntas, né? Você tem que entender que é você com você mesmo. E aí você diz: vamos, o Senhor vai fazer. Ao invés de a gente fazer isso, a gente pega a mão da gente e diz: vamos destruir nossa vida, né? Você tá lá adolescente. Deus tem um plano para sua vida, vem um bonitinho. Ah, vamos entregar para esse cara aí, vamos gozar a vida. Aí você se destrói, se lasca, porque não foi sua amiga, porque não se exortou a si mesmo, porque não examinou a si mesmo. Às vezes você já tá velha, ao invés de pegar na sua mão, né? Não, vamos ter sabedoria. Eu já estou mais velha, né? Às vezes a gente se associa a sabedoria com a idade.
Mas a gente tá mais velha e continua fazendo as mesmas cagadas. Pegue na sua mão hoje, junto com o Senhor. Volta nesse tempo, agora adulta, com Jesus, e fala para essa criança. Até quando você vai acordar todos os dias que ninguém me ama, que eu sofri, minha vida não vai mudar? Fala para você, vai mudar, filha. Vamos junto, vamos tentar. Vamos melhorar, vamos consertar essas portas. Sentiu acusação? Fala com Jesus. Abre mão, fala, não, eu sou livre. Bola para frente. E é isso, irmãs. Que o Senhor, assim, transforma a vida de vocês. Esse é o desejo do meu coração. Quando eu encontro pessoas que é uma pessoa, se uma pessoa entender o amor de Deus, o propósito de Deus e romper, isso aí para mim valeu tudo que eu passei e que vou passar, porque nós não estamos isentos, né, irmãs? Então hoje eu quero orar por você, para que o Senhor para que você entenda sobre o seu destino, para que o Senhor te desperte a um destino, ame a sua vida. Você está passando um momento de dificuldade, entenda que vai passar. Nada é eterno. Hoje eu como o melhor dessa terra. Hoje eu como o que eu quero. Passou o tempo do macarrão sem coloral. Passou o tempo do pão sem manteiga, do café sem leite. Ou de nem ter às vezes. Nunca passei fome porque Deus nunca deixou. Mas essa falta é muito difícil. E aí você vai forjando o seu caráter, o Senhor vai te ajudando. Sonha a vida que você quer ter. Sonha que você seja a melhor versão de você mesmo. Mas tudo ao seu tempo. Não corre demais também, não. Não queira também abraçar o mundo pouco a pouco. Antes pouco do que nada. Antes tarde do que nunca. É assim que eu penso. Sempre pensei desse jeito. Não quero abraçar o mundo. Eu quero ganhar o meu dia. Eu quero semear para amanhã. Eu quero me liberar do passado. E aqui estão os nossos 2 filhos que nós precisamos gerar. Manassés. Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa do meu pai. O Senhor quer te fazer esquecer de tudo o que passou. Lançar no mar do esquecimento. Ele já lançou. Você que tem que lançar. Sonha com o futuro. Sonha com o futuro. Deixa o passado para lá. O passado só serve para nos ensinar. Passou, passou. Né? Fracasso só é fracasso se você não aprendeu com ele. Se você aprendeu com ele, ele era uma excelente escola, né? Foi uma excelente escola que te ensinou alguma coisa. Efraim, o outro filho que nós temos que gerar. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ame seu trabalho, seja grato. Trabalhei de empregada a vida inteira, nunca tive revolta com isso, nunca tive vergonha com isso. Me ensinou grandes coisas. Esses dias, irmãs, eu fiz um tempero mineiro, né? Faz muito tempero, come com o seu próprio tempero. Fiz um tempero, me deu um desejo de comer um tempero completo, né? Que tinha bastante manjericão, bem verdinho, com bastante manjericão. Porque quando eu era adolescente, que eu tinha 16 anos, que eu trabalhei na casa de uma mulher que hoje ela é minha amiga, ela foi minha pastora. E eu lembro que ela fazia uma comida maravilhosa. E um dia eu perguntei, ela usava um tempero verdinho, eu perguntei por que aquele tempero era tão cheiroso, tão gostoso, e ela disse que era manjericão. Eu não conhecia nem o que era manjericão. Então me deu esse desejo, mas veio um desejo assim que eu senti o cheiro daquela época. Fui lá, comprei as coisas, fiz aquela bacia de tempero verde, assim, com aquele bastante manjericão. Acho que eu nunca botei tanto manjericão na minha vida. E eu mandei a foto para ela. Não falei nada, né? Mandei a foto para ela e ela falou: Que coisa maravilhosa, que delícia. Eu falei: Sim, você tem participação nisso. Aprendi na sua casa. Vou falar uma palavra que vocês recebam como palavra profética. Talvez Deus quer mudar a sua vida e você está passando por um trabalho que não é o que você quer, não é o que você sonha. Quem sabe Ele está te ensinando, como fez com José. José trabalhou na casa de Potifar, estava sendo treinado para ser o rei do Egito, estava sendo treinado para ser rico, para saber como é a riqueza,
para saber se comportar, para saber o que que os ricos comem, como é que funciona a casa de um rico. Mas aí não. Aí a gente está trabalhando, né? Especialmente nós mulheres aqui que trabalhamos nas casas dos americanos, aí a gente está praguejando, né? A gente está amaldiçoando. A gente é preconceituoso, brasileiro é preconceituoso. Ser empregada não é um trabalho medíocre, irmãs. A gente tem que parar com essa estupidez. Neemias era copeiro do rei. O Esdra, teve outro Esdras que era copeiro do rei. José foi, o mordomo lá foi o housekeeper dele lá, de Faraó. Aliás, de já não sei mais nada, de Potifar. Então, irmãs, a gente é preconceituoso. Sabe? Às vezes a gente fica em si. Como é que vai ser o mundo se não tiver empregada, não tiver lixeiro, não tiver. A gente tem que amar o que a gente faz. Se Deus quiser mudar isso, Ele vai mudar. Mas você não é menos nem mais. Ali Deus está te ensinando grandes coisas. Toda casa que eu trabalhei, eu lembro com o maior carinho e aprendi cada coisa com cada uma daquelas mulheres. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, minha primeira casa que eu trabalhei, essa mulher, ela gostava da cama impecável. Não podia ter uma ruguinha. Ela falava assim, Rosa, eu gosto bem esticadinho. Eu pensava na hora, que mulher chata, né? Mas eu tinha 12 anos. Hoje eu acho o máximo. Eu falo, gente, que mulher cuidadosa. Aquela casa cuidadosa, aquela cama impecável. Então quebra esses preconceitos. É por isso que Deus às vezes não tira da gente da posição que a gente está, porque a gente é preconceituoso, porque a gente faz com ingratidão, entendeu? A gente está trabalhando e está ali às vezes amaldiçoando o patrão, esse rico, enjoado, essa mulher, não sei o que, não sei o que. Talvez Deus está te treinando, cara, para você ser aprender um pouco. Sabe que meu sonho é escrever um livro. Tenho um sonho de escrever um livro. Um dia eu falei para Deus assim, Senhor, sabe que eu queria trabalhar na casa de algum escritor para eu aprender como é que é a vida de um escritor, como é que eles escrevem, como é que é a disciplina. E não é que Deus fez? Hoje eu trabalho com escritores. Então, assim, viva uma vida leve, sabe? Deixa Deus conduzir seu destino. Fale com o Senhor todos os dias, conversa com Ele, dialoga. Tenha leveza no seu dia, tenha momento de descanso. Agradece por tudo. E é isso, irmãs, que o Senhor fale com vocês. Esse é o desejo do meu coração. Eu tenho o maior prazer de fazer esses devocionais, né? Então, assim, porque é semente que eu estou lançando. Quem me conhece sabe como eu sou. Eu não estou falando mentira, eu não estou falando nada para, sei lá, para me engrandecer, para chamar atenção. Sei lá, não tem essas besteiras. Deus já tratou isso comigo no meu coração. Nunca tive essas bobiças. E se tiver, Deus vai me corrigir, porque comigo ele me trata na vara mesmo, né? Ele é muito amoroso, ele é um paizão, mas ai de mim, se eu ando na fora da linha, ele pega o cajado assim, ó, só dá umas batidinhas assim. Sabia que cajado é para isso? Cajado é para isso. O pastor tá liderando aquelas ovelhas, aí a ovelha começa a sair pros cantinhos, você dá uma batidinha nela assim, ó, né? Esses dias eu estava falando com a minha filha sobre a música das 99, né? Que deixou uma para procurar a 99. De vez em quando eu faço umas piadinhas assim, ou umas filosofias meio maluca. Eu falei, sabe, Rebeca, tem hora que eu não. Tem hora que eu tenho uma raiva dessa ovelhinha. Essa ovelhinha. Por causa dela, Jesus larga a gente para ir procurar essa perdidinha. Por que que ela foi sair fora do caminho, gente? Levo na brincadeira, né? Não é bem assim, né, irmãs? Mas aí eu fico brincando, porque vamos fazer parte das 99. Pra que você tem que ser a ovelha rebelde? Tá enfiando lá no mato, sei lá onde. Aí o pastor tem que deixar as 99 por causa da rebelde. Queira ser gente boa, irmã. Queira ser gente boa. Queira ser zen, sabe? Queira perdoar. Queira ser uma mulher mais tranquila. Vai ser apedrejada? Vai acontecer o que fez aqui com José? Os flecheiros te dão amargura, atiram contra você e te aborrecem? Vai ser chamada de besta milhões de vezes. Eu fui e sou. Mas a Bíblia fala aqui, ó. Mas o seu arco vai permanecer firme e o seu braço vai ser ativo pela mão do Todo-Poderoso de Jacó. Quem é que venceu? José. Quem é que cumpriu os planos dele na vida? José. Você lê a vida dos irmãos, todos eles têm uns trenzinhos estranhos. Mas José foi firme. Foi firme até o fim.
Então é isso que Deus tem para falar conosco hoje, tá bom? Não deixe de ouvir a canção, que o Senhor assim restaura a sua força e eu quero orar por você. Senhor, obrigado por esses dias, Pai. O Senhor tem vindo com uma avalanche de doçura, uma avalanche de palavra, que as suas filhas se sintam abraçadas neste momento, que as mentiras de Satanás sejam destruídas na mente delas, quando elas se sentem acusadas, quando elas se sentem fracas, quando elas se sentem inadequadas, quando elas se sentem que não é digna de seguir o teu caminho, que o teu caminho é muito alto, muito elevado para elas. Isso não é a verdade. O Senhor é o nosso Pai celestial. O Senhor quer nos abraçar com uma fonte de amor. O Senhor quer ser parceiro. E o Senhor quer que nós sejamos parceiro do Senhor em escrever a nossa história. Que hoje, Pai, elas tenham esse entendimento de que o Senhor está do lado delas, segurando a mão delas, e o Senhor quer que elas peguem essa criança, essa menina, e entreguem para Ele, e que elas sejam amiga dessa menina. Que a partir de hoje nós sejamos amigas de nós mesmas. Que nós não venhamos nos destruir, mas que nós venhamos nos instruir na Tua palavra. Que nós venhamos alegrar o nosso coração nesse Deus tremendo. É dias de se alegrar. Alegrar no Deus que tem feito grandes coisas por nós. Amém e amém. Tenham um bom final de semana, em nome de Jesus.